O Brasil, acho que não precisa ir muito longe para perceber que a gente ficou para trás aí em relação ao que poderia ser feito, né? Basta ver o desempenho do Brasil em relação ao resto do mundo, principalmente aos outros emergentes. Nesse começo do semestre, a gente vê uma melhora de clima, mas sem necessariamente uma melhora muito clara ali, né? Fica a grande dúvida de como que a gente vai fechar as contas, né? Aqueles ruídos que a gente vinha acompanhando do governo diminuíram, mas não se dissiparam. A gente continua tendo muito ruído aí no curto prazo. Talvez pelo mercado estar mais leve, ele está mais menos sensível a isso, né? Pelo menos nesses primeiros dias de julho. Mas queria saber de vocês. O que vocês estão fazendo no mercado? Como é que vocês estão vendo a economia brasileira nesse momento? E como isso se reflete em posição para vocês? Assim, eu acho que a gente vive um momento conturbado, porque eu acho que teve vários fatores que fizeram a piora. Eu acho que principalmente quando o dólar bateu 5,70, você estava próximo do fechamento do semestre, e ali você deve ter tido alguma adequação de posições dos bancos gringos, de você diminuir exposição, esse tipo de coisa, que ajudou o dólar a ter uma saída grande e fez ele a 5,70, junto com os ruídos que nós tivemos. Só que assim, o Lula, ele está predisposto a fazer um governo mais para o lado da sociedade, para ceder, e não para o lado da Faria Lima em ceder para a Faria Lima. Então, eu acho que esse é um divisor de águas que o mercado começou a visualizar que, o Lula não é aquele Lula 1. Ele está mais para a sociedade do que para a Faria Lima. Então, quando o mercado acordou para isso, você teve, junto da piora da reprecificação dos ativos externos, você teve essa piora no Brasil, que foi uma piora violenta e rápida. Agora a gente acalmou um pouco, acho que virou o semestre. As posições devem ter netado ali a saída de grana, o mercado deu uma acalmada, e aquela boa vontade do Haddad de querer fazer o meio de campo, de falar, presidente, vai mais devagar, vamos tentar fazer algum corte de gastos. A sinalização que poderia ser feita deu uma acalmada no mercado. Só que hoje a gente já teve um insight, né? Nas falas do Lula ali, eu acho que ali é a alma dele. Eu acho que gasto, o que o mercado chama de gasto, eu acho que é investimento. Então, eu fico com a visão seguinte: uma pessoa que tem essa visão, com a idade que ele tem, com o governo que ele está querendo fazer, é muito difícil você chegar e falar, presidente, o que precisa ser feito? Educação, salário mínimo que está indexado, a inflação mais o crescimento do PIB vai gerar 6,5% de rentabilidade. Conta a nossa receita não vai bater. E a gente vai indexar a economia. A gente não pode fazer, a gente tem que desregulamentar isso. Não está no papel isso. Eu acho que não é pauta. E não vai ser feito. Então eu acho o seguinte, o pente fino que eles querem fazer é o corte de gastos. Agora, precisa ver o seguinte, o congestionamento vai ser 10? Vai ser 15? Vai ser 20? Eu acho que 10 é o que o mercado espera, não muito mais. Deveria ser 20 para fechar as contas, pelo menos dar a sinalização. Então, eu acho que por isso que o mercado não melhora tanto como a gente está vendo os outros pares melhorar. Uhum. Então, eu acho que dia 22, que é o data limite, a gente vai ter um cenário mais claro e, assim, o que o Lula está disposto realmente a ceder para a Faria Lima para a gente ter uma melhora do mercado ou não. Uhum. E você, Sérgio? Eu acho uma coisa que a gente estava conversando antes aqui é sensível, que o mercado, por mais que ele tenha sido massacrado pelo Lula nos seus arroubos, o mercado foi muito mais pró-Lula do que em qualquer momento no passado ele foi. Tá certo? Porque, assim, o Lula nunca disse... Nessa vez, ninguém pode falar em estelionato. Ele não fala... Tudo que ele está falando, ele falou na campanha. Eu acho que até um problema que a gente tem hoje é que ele não sai da campanha. Esse é o problema, eu acho que nesses últimos. Porque aí tem um lado, você teve aquela queda de popularidade, que para ele é sensível, num ano eleitoral.
Então, esse movimento depois de maio, claramente ele estava pregando para convertido. Aquilo ali era um discurso agressivo, meio que chamando de volta, né, as militâncias e se colocando naquela posição pró-social. Agora, o problema é esse, né? Na verdade, você deu uma melhorada depois, porque também estressou. Era engraçado que você olhava numa certa altura no estresse do DI, que aí começa o pessoal vaticinando. O mercado está prevendo mais 2 altas. O mercado não está prevendo porra nenhuma. Aquilo lá é estresse, é porta pequena, sai arrastando. Tá certo? Estresse de DI, se você quiser fazer conta, não perca seu tempo. Você faz conta para saber a hora que você entra, e não para, sabe, falar, não, o mercado me disse. Você não sabe o tamanho, é um mercado gigantesco, né? E porta pequena. E você tem um monte. Hoje opera muito relativo, muito vértice, muito IDI. Né? O buraco é bem mais embaixo do que o cara olhar e falar, não, você está prevendo que vai aumentar a taxa de juros. Ele o que previu foi o seguinte, deu um estresse em cima de estresse e demorou para ter a turma do deixa disso. Né? Que é aquela coisa, foi num espiral de todo dia, uau, até que uma hora chegou e deixa disso. Mas é isso que eu falo, eu acho que a Faria Lima foi muito, né, leniente com o discurso, sempre falando assim, não, ele não vai fazer isso, não vai fazer isso, e vai acontecendo. Esse fiscal, se tem um problema de despesa crescendo a 15, com receita subindo a 7, não dá boa coisa. Daí vai dar problema no tamanho do endividamento, né? Então, o que é um risco que a gente passa nesses momentos é que a gente tem um tremendo acúmulo de vencimento de título público agora. Você tem 250 pau 15 de outubro e mais 250 pau 15 de novembro, sendo que ele pagou 100 agora, 1º de julho, e ele estava com caixa, ele tinha deixado cair, ele deu uma recompôs, voltou para 1 bi. Eu acho assim, o imposto sobre herança no Brasil, ridiculamente baixo. Eu não estou falando de herança do cara ter 2 apartamentos e deixar um para cada filho. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de fortunas de 500 milhões, 1 bilhão, 2 bilhões. Pô, sabe qual que é o mérito do filho do cara herdar 1 bilhão de reais de patrimônio? No mundo inteiro, no mundo mais rico que nós, o imposto sobre herança aumentou. Porque o filho não teve mérito nenhum. Tem impacto real? É muito dinheiro? Assim, Depende do alíquota, né? Depende do que você fizer. Mas hoje a concentração de renda é de tal ordem que se não tiver um cuidado com isso, daqui a pouco, hoje, um único homem mais rico do mundo tem uma fortuna estimada até outro dia em 300 bilhões de dólares. Quer dizer, as reservas cambiais de um país como o Brasil. Então, tá havendo, né? É uma falta de proporção nas coisas. Por quê? Porque às vezes você oligopoliza ou monopoliza um setor econômico e você arrebenta a concorrência e ganha super lucros. Quanto tem o Jeff Bezos? Quando tem... Aí ele vai deixar 50 bilhões de dólares para cada filho? Começa a ficar meio ridícula a coisa, entendeu? É porque no Brasil, aqui a gente... Então o imposto sobre herança, só para concluir, o imposto sobre herança, ele precisa aumentar. Ele precisa aumentar no mundo inteiro. O mundo inteiro vai perceber que isso aí não é bom nem para o herdeiro. Sobre altas fortunas, é outra coisa. Sobre herança. Tá. Não é bom nem para o herdeiro. Não é bom nem para o herdeiro. Porra, um cara que não sabe o que é a vida, porra. Um cara que herda 1 bilhão não vai saber o que é a vida. Não sabe nada da vida. Até pro herdeiro é bom que seja diferente, na minha opinião. Outra coisa é o imposto sobre o fluxo. Hoje o pobre paga mais imposto proporcionalmente à renda do que o rico. Sim. E isso está medido. Então nós temos que recalibrar isso. A gente tem o que a gente chama de sistema tributário regressivo. Cobra-se mais de quem tem menos, proporcionalmente. Então, se a gente organizar isso, bem organizado, já vai melhorar muito a vida do pobre e não vai piorar a vida do rico. Essa que é... Agora vamos falar sobre o ministro da Economia do Brasil. Fernando Haddad
Recentemente, ele tem implementado diversos aumentos de impostos. E nesse vídeo, vamos discutir como esses aumentos estão influenciando negativamente a Bolsa de Valores brasileira e o mercado. Em geral, os aumentos de impostos acabam gerando incertezas entre os investidores que temem uma carga tributária maior e menor lucratividade para as empresas. Isso pode resultar em uma queda no valor das ações e uma retração no mercado como um todo. Além disso, empresas podem reduzir investimentos e contratações, afetando o crescimento econômico. Alta carga tributária também pode levar a um aumento dos custos de produção e operação, o que pode ser repassado aos consumidores na forma de preços mais altos. Isso pode reduzir o poder de compra da população e diminuir a demanda por bens e serviços, agravando ainda mais a situação econômica. Em nossa opinião, essas medidas do Haddad são extremamente prejudiciais para o desenvolvimento econômico do Brasil. Ao invés de fomentar o crescimento e a competitividade, ele está criando um ambiente de incerteza e desestímulo ao investimento. Acreditamos que uma abordagem mais equilibrada, que busque reduzir a carga tributária e incentivar o setor privado, seria mais benéfica para o país. Você está preocupado com os impactos dos aumentos de impostos do ministro Haddad na economia e quer entender melhor como proteger seus investimentos. Fique com a gente até o final deste vídeo.